Tá bom. Também queria agradecer a presença de vocês, né, nesse dia meio atípico. Também ponderar aqui, falar que a gente conversou, eu e a professora Mineia, sobre as observações que foram feitas na qualificação. Discutimos, acatamos algumas sugestões de vocês e também tomamos algum caminho ali, que é o que vai ser apresentado hoje. Então, como a professora falou, né, o meu título, então, a gente alterou ele, ficou como Avaliação de Desempenho Térmico e Lumínico de Sistema Zenital em Pavilhão Industrial de Médio Porte na região central do Rio Grande do Sul. Eu vou apresentar, então, agora um pouquinho, um explanado meio geral da minha introdução, da revisão metodológica, revisão de bibliografia, e daí eu vou pontuar melhor a metodologia e os resultados, né? Bom, então, o capítulo 1. Atualmente, nos deparamos com três dilemas cruciais a serem superados, que é a crise energética, a escassez de recursos naturais e a degradação do meio ambiente. A luz natural, que é um recurso natural renovável que nós temos, é uma necessidade fundamental para os seres humanos. Assim, a iluminação de qualidade passou a ser definida como aquela que equilibra as necessidades humanas, econômicas, de segurança e ambientais. Também a gente ressalta que edifícios industriais têm importância particular nas questões ambientais, já que elas consumem uma quantidade significativa de energia. A relação entre a indústria e a eficiência energética apresenta-se como um campo de pesquisa interessante, na busca de conciliar estratégias projetuais e tecnologia em favor da sustentabilidade. A tecnologia evoluiu e foram desenvolvidos diversos programas para simulação de desempenho em edifícios. Embora essas ferramentas apresentem elas são diferentes em termos de precisão e complexidade, os softwares mais avançados, eles geralmente exigem um conhecimento especializado por parte dos usuários. Então, eles são um pouquinho mais complicados de trabalhar. Então, como objetivo geral do meu trabalho, é desenvolver um estudo paramétrico de um sistema de iluminação zenital em edificação industrial de médio porte, por intermédio da simulação computacional com foco no desempenho térmico e lumínico. Meus objetivos específicos, então, primeiramente, eu fiz um levantamento bibliográfico sobre os pavilhões, iluminação zenital. Depois, eu identifiquei quais pavilhões a gente tem aqui na cidade. Então, a gente acabou definindo que são esses de médio porte. Também, o próximo passo seria fazer essas simulações térmico e lumínicas no programa Energy Plus para as térmicas e no Design Builder para as lumínicas. Também um outro passo que a gente programou foi de descrever passo a passo para que no futuro esse trabalho também pudesse ser replicado em alguma outra situação. E, por fim, analisar esses resultados que eu obtive nas simulações. Então, essa pesquisa ela justifica-se na medida em que pretende fornecer subsídios para a elaboração de sistemas que controle a radiação, evitando problemas com ofuscamento e ganhos térmicos excessivos nessas linhas de edificações. Ao final do estudo, foram estabelecidas relações entre essas áreas destinadas à iluminação zenital e a orientação solar, ao qual esses modelos foram impostos. Porque a orientação solar ela me influencia muito, né? O quanto que eu vou ter de iluminação nessas minhas edificações. E, finalmente, foi possível contribuir de maneira relevante para a ciência com o estudo proposto. Além disso, foi buscado incentivar o uso de ferramentas de simulação computacional, detalhando a metodologia utilizada para que o processo pudesse ser replicado. Delimitações. Foram realizadas simulações para edificações do tipo pavilhão industrial, no município aqui de Santa Maria, e foram abordados os aspectos do desempenho térmico e lumínico decorrentes da utilização dessa iluminação zenital. Quanto à tipologia das aberturas zenitais, a claraboia ela foi a escolhida para a simulação, derivada da edificação base. Então, eu tenho uma edificação base e eu derivei outras edificações utilizando essas claraboias, porque elas são as que foram mais identificadas aqui na cidade.
A edificação base, então, ela passou por 10 variações em cada orientação solar, e o modelo de claraboia ele foi testado parametricamente nessas duas orientações, norte, sul e leste, oeste. Para esse estudo, está sendo implementada a ventilação natural a partir da exaustão natural na cobertura e por venezianas nas paredes. Essa orientação veio de uma empresa especializada que indicou os produtos e produziu o material para que eu pudesse utilizar nesse trabalho. As normativas e regulamentos eles foram utilizados como referência, mas o meu trabalho ele não busca classificar energeticamente as edificações. Então, a revisão da literatura geral. Eu tenho Mascaró, Gonçalves, Moura e o Vianes apontam que a minha iluminação ela pode ser de duas formas, direta e indiretamente. A direta ela vem através dos raios solares e a indireta ela vem de forma mais difusa, ela reflete por nuvens, na atmosfera. Então eu consigo ter a minha iluminação dentro dos pavilhões, utilizar essa iluminação indireta sem que eu tenha ganhos térmicos nas minhas edificações. A iluminação zenital, segundo a BNT, ela é uma porção de luz natural que entra através de fechamentos superiores, né, então não são verticais, dos espaços internos. Esse tipo de iluminação, comparado com a lateral, ele apresenta uma maior uniformidade na distribuição da luz e possibilita uma maior iluminância sobre o plano de trabalho. Então, essa iluminação é melhor para que eu trabalhe de alguma forma. É uma estratégia adequada quando se pensa em espaços de grandes vãos, né, espaços grandes dimensões, que geralmente são destinados às funções que exigem uma boa uniformidade de luz, como as atividades industriais. E eu tenho diferentes formas de ter essa iluminação. Aqui no trabalho eu vou abordar essas duas, então, que são os sheds, que são essa tipologia de abertura zenital, ela permite iluminação e também a ventilação. Esse tipo de cobertura, ele é formado por duas inclinações, uma que é opaca e uma que é transparente ou é translúcida, sendo que é bem indicado ele para pavilhões industriais. Então, na imagem da esquerda, eu tenho um esquema mostrando como pode ser esse sistema, e na direita eu tenho a aplicação dele em um prédio ali na UFSM. E a claraboia, então, eu tenho que é uma abertura situada na parte plana, superior, ela pode ser plana ou inclinada, que permite a entrada de luz e também de ventilação dependendo da maneira com que ela for projetada. Ela deve ser utilizada com cautela, porque ela tem, como ela fica no plano superior, ela tem muita vulnerabilidade em relação aos ganhos térmicos e à ofuscamento. Então, na minha imagem da esquerda, eu tenho um esquema de como ela funciona, e ali na imagem da direita, eu tenho a aplicação dela aqui no Shopping Praça Nova, em Santa Maria. A ventilação natural é um processo pelo qual o ar se movimenta naturalmente através do ambiente, sem a necessidade de fontes mecânicas de energia para o escoamento. O ar ele entra por abertura específica e ele sai por outra, sendo o fluxo influenciado pela diferença de pressão entre o interior e o exterior do edifício, assim como pela resistência oferecida pelas aberturas. Esse movimento de ar ele pode ser impulsionado tanto pelo efeito chaminé, uma convecção natural gerada pela diferença de temperatura e densidade entre o ar externo e o ar interno do edifício, como pelo efeito dos ventos. Em algumas situações, esses dois casos podem acontecer simultaneamente. Bom, então eu tenho a indústria aqui na cidade de Santa Maria. O principal segmento da nossa indústria aqui ela é focada em alimentos, bebida, metalurgia, máquina e equipamento, papel celulose, móveis, produtos químicos e plásticos. A indústria em Santa Maria é impulsionada pela localização estratégica da cidade, que ela fica próximo de centros consumidores no sul do Brasil, como Porto Alegre e Curitiba. E, além disso, a região conta com uma mão de obra qualificada, universidades e institutos de pesquisa que colaboram para a inovação e o desenvolvimento tecnológico das empresas. Segundo a Prefeitura de Santa Maria, na década de 70, o Estado projetou o Parque Industrial e Tecnológico de Santa Maria. Anteriormente, ele era conhecido como Distrito Industrial. Atualmente, esse parque ainda existe, e ele abriga 42 empresas incubadas, além de um tecnoparque com 21 empresas incubadas.
totalizando 66 empreendimentos presentes neste local. Ainda tem alguns parques, algumas empresas que não constam nesses dados. Ele está em constante desenvolvimento. Eu tive lá recentemente e a cada momento, cada local que tu olha tem uma empresa nova surgindo lá. A infraestrutura do espaço ela é projetada para oferecer facilidades na instalação de energia elétrica, com menos restrições e burocracia. Além disso, uma superintendência oferece um acompanhamento constante, fornecendo ajuda, suporte e orientação sempre que necessário, proporcionando um ambiente favorável para o estabelecimento e desenvolvimento das empresas presentes no Tecnoparque Industrial de Santa Maria. Então, aqui eu tenho uma imagem desse Tecnoparque, eu tenho um acesso principal aqui, e eu tenho outras ruas que cortam essa avenida, e as empresas se instalam nessas ruas paralelas. No contexto atual, percebe-se que a cidade de Santa Maria ela vem apresentando uma contínua expansão da sua base industrial, resultando em um aumento na quantidade de pavilhões industriais presentes na região. Diante dessa realidade, torna-se relevante apontar soluções adequadas que possam otimizar a adaptação dessas edificações ao clima local. Ao promover a adequação dos pavilhões industriais ao clima de Santa Maria, é possível minimizar os gastos com sistemas de climatização, aproveitando a ventilação natural e sombreamento adequado para reduzir as necessidades de ar-condicionado. Além disso, a incorporação de estratégias de iluminação natural pode contribuir para reduzir o uso de iluminação artificial durante o dia, o que também resulta em uma menor demanda de energia. Também eu fiz um estudo sobre as normativas e os regulamentos. Eu fiz um levantamento ali sobre as NBRs, a CLT, normas, regulamentos, normas de higiene ocupacional e também da INC. Essa principalmente porque ela traz alguns dados para que eu possa utilizar nessa minha simulação. Também eu fiz um estudo sobre as métricas de iluminação natural, que elas podem ser classificadas como dinâmicas e estáticas. As estáticas, elas fazem a simulação de um determinado horário que eu especifico. Já as dinâmicas, que foram as que eu utilizei no trabalho, que são as recomendadas pela INC, elas calculam um determinado tempo, que seria, no caso, 1 ano. Partindo, então, para a metodologia do meu trabalho. Eu vou fazer análise de desempenho térmico a partir do modelo adaptativo da ASHRAE Standard 55. Então, eu vou ter uma temperatura neutra e eu vou ter uma aceitabilidade de 80% para mais e para menos, sendo que esse valor ele acaba sendo como 3,5 graus Celsius para mais e para menos. Já para o desempenho lumínico, essas métricas elas acabam tendo uma classificação. Primeiramente, a gente faz a simulação da métrica ASE, que ela vai me dizer se eu tenho algum ofuscamento dentro desse meu pavilhão. E quando eu tenho 3%, até 3%, eu tenho esse ofuscamento considerado como espaço claramente aceitável. De 3 a 10%, eu tenho esse espaço considerado neutro. Superior a 10%, eu tenho como conforto visual insatisfatório. Essa métrica, ela pontua, ela determina que quando eu tenho 1000 lux de iluminância em 250 horas, no mínimo. Depois que eu posso fazer alguma adaptação ao pavilhão. Se essa métrica deu muito alta, eu posso colocar alguma barreira visual, algum brise, e daí depois que eu tenho esse dado já ok, eu posso partir para a simulação da outra métrica, que é SDA. Daí eu tenho de 55% a 75% como sendo nominalmente aceita, superior a 75% eu tenho como preferencial, como uma métrica preferencial. Essa métrica, ela pontua 300 lux em 50% do período da minha análise. Então, para fazer a definição dessa minha edificação básica, eu vou simular, eu fiz o levantamento de 30 pavilhões aqui na cidade, eu utilizei o Google Earth para medir a largura e o comprimento desse pavilhão. Quando foi possível, em loco, eu peguei o pé direito dele, ou eu fiz utilizando a metodologia de aproximação por escala gráfica, que é o que eu tenho aqui na imagem. Eu peguei a altura de uma placa, depois eu multipliquei pela altura das outras, né?
Então, nem sempre foi possível pegar a altura total dela medida em loco. Também eu fiz o levantamento da materialidade dos fechamentos verticais, se havia ou não janelas nessa edificação, quais eram os materiais da cobertura e se eu tinha ou não algum sistema de iluminação zenital já nesses pavilhões. Então, aqui é um resumo do que eu encontrei. Então, eu fiquei com a largura do meu pavilhão base de quase 34 metros, o comprimento dele um pouquinho mais do que 60 metros e a altura dele de 7,4. Ficou claro aqui que eu tenho uma utilização de bastante placas de concreto nos pavilhões, né? Pela eficiência na montagem deles. Então, eu tenho 40% desses pavilhões em placas de concreto. Também tenho 14 utilizando placas de concreto e algum outro material. Então, eu tenho mais do que 50% utilizando essas placas de concreto. Esquadrias, 47% desses pavilhões eles não tinham nenhum tipo de fechamento vertical. Então, não tinha iluminação vindo por janelas. Completando, então, a composição dessa minha edificação base, como eu falei, eu entrei em contato com uma empresa que é especializada em pavilhões industriais, em fazer a iluminação e a ventilação delas. Eles me pediram os dados que eu tinha achado dessa minha edificação base da cidade, para que eu ia utilizar eles. Então, eles fizeram todos os cálculos para mim. Então, eles acabaram dimensionando para mim como que seria feita a ventilação do meu pavilhão, que é muito importante, né? Então, eles me recomendaram a utilização desse lanternim. Eles chamam de lanternim essa ventilação natural, né, a partir essa exaustão. Então, eles me recomendaram esse produto. No fechamento vertical, ali, a utilização de venezianas para entrada de ar. E como claraboia, eles têm esse produto que eles chamam de Domus Linear Light, que eu utilizei também daí na minha edificação. Como estratégia, então, a gente tem na revisão ali bibliográfica a indicação dos sheds, mas eu não consegui identificar a utilização deles aqui nos pavilhões da cidade. Eu tenho só 10% dos pavilhões levantados utilizando essa tecnologia. Eu tive 30% utilizando claraboia e 10% utilizando claraboia e lanternim como iluminação. Então, é evidente que eu tenho mais a utilização dessas claraboias. Ele me relatou que a utilização das claraboias, ela se dá pela economia que tu tens, né, em fazer ela, do que fazer os sheds, e também, quando eu tenho uma edificação existente, fazer essa intervenção com os sheds não é muito convencional. É muito mais fácil fazer, tirar essas fechamento vertical e colocar as claraboias. Então, as minhas edificações, elas acabaram sofrendo uma variação paramétrica de 1 a 10% de lanternins, e também eu fiz essa simulação no eixo norte-sul e leste-oeste. Para as definições de materiais e propriedades térmicas dos meus fechamentos, eu utilizei a NBR 15220, que ela me dá todos esses valores. E também para a utilização do fechamento dessa claraboia, eu não utilizei o produto que eles têm lá, porque é um policarbonato prismático, e eu não tenho dados suficientes para que eu pudesse fazer a inserção no Energy Plus. Então, eu peguei os dados que eles tinham, cruzei com alguns vídeos onde eu tinha os dados, e daí eu acabei definindo a substituição por esse vidro monolítico laminado. Condições de uso, ocupação e densidade de potência. Então, o pavilhão ele vai ser utilizado como uma indústria metalomecânica, que é a principal utilizada aqui na cidade, identificada em alguns artigos que eu pesquisei. Para avaliação da atividade metabólica, considerou-se a operação relacionada à indústria mecânica, envolvendo trabalhos em máquina-ferramenta do tipo pesada, com taxa de metabolismo em 235 watts por metro quadrado, conforme definido pelas diretrizes da ASHRAE 55, com base no artigo do professor Grala, que apresenta um estudo de caso em um pavilhão industrial na cidade de Santa Maria. Foi considerado um total de 53 trabalhadores para esse meu pavilhão. A ocupação foi em 100% no período das 8 às 18 horas.
Também a INC ela me fornece uma tabela para que eu possa extrair alguns dados, e dessa tabela eu extraí a densidade de potência de iluminação, que é o DPI, e a densidade de potência de equipamentos, que é o DPE. Então, aqui eu tenho a tabela da ASHRAE, onde eu tiro essa atividade dos meus trabalhadores e os valores de densidade de potência. A modelagem da edificação. A modelagem dele foi feita no SketchUp, e eu utilizei o plugin Euclid para fazer a composição desses fechamentos e das coberturas e também dessas minhas áreas de iluminação. Depois da modelagem, eu salvo ele como extensão IDF, e daí eu já posso importar ele no Energy Plus e também no Designer Builder. Então eu abro, né, lá na pasta do Energy Plus o EP Launch, onde eu insiro o meu arquivo modelado e o arquivo climático da cidade de Santa Maria. Partindo das configurações, então, em Building, eu consigo mudar a orientação solar desse meu pavilhão, então eu não preciso fazer duas modelagens do mesmo pavilhão, eu só mudo aqui o eixo dele. Em Site Location, eu coloco a latitude, longitude e elevação da cidade, e aqui eu crio também agendas para as minhas atividades. Então eu tenho a agenda da ventilação natural, que ela acontece sempre, então está como always on. O metabolismo dos meus trabalhadores eu coloquei aqui como 24 horas por dia, mas eles não permanecem as 24 horas, né? Então não foi contabilizado essas 24 horas, e sim a taxa de ocupação quando eles estão, que são das 8 às 18 horas. E também esse mesmo horário também para minha iluminação e para os equipamentos de minha edificação. Então fica aqui embaixo, meus objetos e essas agendas criadas. Em ganhos internos. Então, para o item People, eu configuro os meus trabalhadores, coloco a agenda de ocupação deles, que é das 8 às 18 horas, e também eu coloco a agenda de atividade de metabolismo deles. Configuro tudo aqui nessa aba, nesse objeto. Ainda em ganhos internos, eu configuro a minha iluminação. Coloco a minha agenda de iluminação, o método de cálculo é o watt por área. Esse dado aqui, ele é retirado do INC, que é a DPI, densidade de potência de iluminação. E geralmente em pavilhões industriais eu tenho luminárias pendentes, e daí eu tenho esses dados aqui já pré-definidos em fração radiante e fração visível. Já para os equipamentos, eu coloco a agenda de equipamentos, que é das 8 às 18 horas. O método de cálculo também é o watt por área. Também extraído da INC, a densidade de potência de equipamentos. E a fração radiante eu utilizo 0,5 para equipamentos com potência nominal superior a 1000 watts, segundo a ASHRAE. Para a configuração da ventilação natural, eu usei o método simplificado, porque a empresa que me ajudou na configuração desse meu pavilhão, eles já me deram que eu preciso de 6 renovações de ar por hora nesse meu pavilhão. Essa agenda está always on, porque a ventilação está sempre ocorrendo. Então, partindo já para os materials, eu coloco os materiais desse meu pavilhão, que é a laje de concreto, a telha de aço galvanizado, a placa cimentícia, as portas de ferro, e daí esses dados eu retirei da NBR, e também aqui abaixo eu configuro o meu material da minha cadabóia. Na aba Construction, são definidos os materiais de cada componente construtivo da edificação. Então, eu tenho a minha laje de concreto no piso, nas minhas paredes, eu tenho as placas cimentícias. Então, eu vou organizando como que são esses meus componentes da edificação. Para que eu tenha os relatórios de saída, eu tenho que fazer também algumas configurações, que são essas daqui. E também é importante eu colocar lá no meu relatório de saída que eu preciso dos relatórios de temperatura de bulbo seco e a temperatura do ar operativa. Além disso, também eu preciso fazer a configuração do meu solo, que é o meu slab. A temperatura do solo, que está em contato com a edificação, ela é influenciada pela temperatura e pelo comportamento da edificação. Em função disso, é necessário fazer uma configuração em todos os meus arquivos dos pavilhões.
Então, uma versão do meu arquivo é feita, e daí eu tenho que fazer essas alterações nessa cópia que eu faço. Na cópia, o material que está em contato com o solo é configurado como adiabático, ou seja, que ele não possui troca de calor. Para encerrar essa primeira etapa, então, de configuração do solo, os relatórios de saída devem ser ajustados e é necessário que tenhamos resultados mensais na zona de temperatura operativa. Então, aqui eu coloco o meu solo como adiabático e aqui eu preciso colocar o meu relatório como mensal. O arquivo slab example, que está dentro da pasta do Energy Plus, ele deve ser copiado também e renomeado. E aberto como bloco de notas. E daquela minha simulação que eu fiz anteriormente ali com aquela minha outra cópia, eu tenho que fazer a substituição aqui desses dados, que são os meus meses. Eu gerei no anterior mensalmente e eu faço a substituição aqui. Agora o aplicativo IP Lounge pode ser rodado com o arquivo slab do pavilhão, que foi essa cópia que eu fiz agora, e o arquivo climático da cidade. Então aqui em Utility eu coloco o slab, carrego essa minha cópia que eu fiz agora e o meu arquivo climático. No ícone também, daí tá aba Utilities, eu devo clicar ali e gerar as temperaturas em TP Average. Aqui nesse TP Average, eu copio e daí nos meus arquivos originais, os pavilhões, eu faço aqui nesse site Ground Temperature, eu faço a substituição, que daí eu já tenho a temperatura do meu solo aqui, e daí sim agora eu posso fazer a simulação dos meus pavilhões. Então aqui é melhor eu exemplificar. Eu vou ter o meu relatório, então, da simulação, e daí a temperatura externa eu colo nessa aba aqui, que eu tenho essa tabela que foi produzida para facilitar a leitura dos meus resultados. Então, eu coloco a temperatura externa aqui do meu pavilhão, ele vai calcular a média mensal, a temperatura neutra, os limites inferiores e superiores, que é aquela fórmula do modelo adaptativo que eu mostrei anteriormente lá. Colo aqui a temperatura operativa do meu pavilhão, e ele vai pegar essa temperatura e comparar com o meu limite inferior e o limite superior, e essa tabela ela acaba me dando o resultado se nessa hora o meu pavilhão está em conforto, que aqui no caso ele apresenta em conforto nessa determinada hora, ou em desconforto por calor, ou desconforto por frio. Isso ele vai ser feito para todas as horas do ano, do dia 1º até o dia 31 de dezembro, 1º de janeiro a 31 de dezembro. Eu tenho aqui todas as horas ocupadas, aqui embaixo, e aqui as horas ocupadas que foi estabelecida das 8 às 18 horas. Então, eu tenho o meu resultado do meu pavilhão conforto, desconforto por frio e desconforto por calor. Agora, isso foi a simulação térmica. Já na Luminic, então, eu faço a importação daquele mesmo arquivo que eu tinha em DF, faço a configuração para o template de Santa Maria, adiciono o arquivo climático de Santa Maria. Preciso configurar também os materiais aqui, porque eles acabam influenciando na iluminância do pavilhão. Então, aqui eu peguei o exemplo das paredes externas, eu clico nelas, coloco o material dela, a espessura dela. Dentro do material, eu ainda preciso configurar as propriedades dele, que fica nessa General. Eu configuro aqui. Em Surface, também eu coloco outras configurações. Também essas retiradas lá da NBR. Já posso partir, então, para a simulação. Aqui é a aba da simulação, onde eu clico em Daylighting. Então, eu dei um zoom aqui nessa parte, onde eu tenho as métricas que eu vou simular. Então, a SDA e a SDE. Aqui também ele me dá a UDI, mas a INC ela não me solicita essa métrica. E aqui eu tenho como que eu quero que seja apresentado em forma de mapa ou em grid esse resultado. Então, agora partindo para os resultados. Aqui, então, mais uma vez, eu trouxe, né, que eu faço essa avaliação dos resultados térmicos a partir do modelo adaptativo da F55, e as métricas, elas me estabelecem valores, né, que são esses daqui, a SDA, como
inferior a 3% eu tenho uma classificação, entre 3 e 10 outra, neutra, e superior a 10% insatisfatório, e a métrica SDA também eu tenho esses valores determinados. Então, aqui eu tenho todos os resultados dos meus pavilhões. Os meus pavilhões. Eu tenho os base até 10%. Os superiores são o eixo norte-sul e os inferiores leste-oeste. Então, eu tenho que a minha edificação base obteve o melhor resultado. O base, eu não tenho nenhum tipo de claraboia. Ele acaba tendo 52% em conforto e o meu 10% de iluminação em claraboia, eu tenho 50,57%. Resultados semelhantes eu tenho no eixo leste-oeste, 52% no base e 50,54% no 10%. Aqui eu coloquei ele em um gráfico para melhor exemplificar isso. Eu tenho o meu conforto no base em 52, e eu vou decaindo conforme eu vou aumentando essas minhas áreas de iluminação zenital. Da mesma forma, o meu desconforto por frio ele vai diminuindo e o meu desconforto por calor ele vai aumentando. A mesma coisa acontece com os pavilhões leste-oeste. Aqui eu peguei e fiz uma tabela mostrando todos os pavilhões, né? Demonstrando eles em ordem decrescente de conforto. Então, eu tenho meus básicos, né? Minha edificação base com o melhor resultado e os meus em 10% com o pior resultado. Mas mesmo sendo meu pior resultado, 10%, eu tenho um desconforto ainda superior, um conforto superior a 50%, né? Eu tive uma variação muito pouca entre o meu sem iluminação e o meu com iluminação. Tem uma variação de menos de 2%. Aqui eu tenho os resultados lumínicos das minhas simulações. Esse superior aqui é o base, 1% até o 10% aqui. Então, na métrica ASE, onde eu não tenho nenhum tipo de claraboia, eu tenho aqui ele sem nenhum tipo de ofuscamento. Já na métrica ASDA, eu tenho pouquíssima entrada de luz aqui no meu lanternin e nas minhas venezianas. Conforme eu vou aumentando a porcentagem de iluminação zenital, ele vai se preenchendo, né? Até que eu chego no ponto que no 10% eu tenho a métrica SDA com quase 100% da iluminação, e a métrica ASE eu já tenho algum ofuscamento. Eu tenho quase 30% de ofuscamento aqui, então não seria o ideal. Por mais que na métrica SDA, quanto mais luz eu tenho, seria interessante, né? Mas aí eu acabo tendo ofuscamento. Isso nos pavilhões norte e sul. Já nos pavilhões leste-oeste, eu tenho também no meu base nenhum tipo de ofuscamento e um pouco de entrada pelo lanternin e pela face norte aqui da minha edificação nas venezianas. Conforme eu vou aumentando, a mesma situação. No pavilhão 10%, eu tenho quase 100% na métrica SDA e na métrica ASE eu tenho superior a 40%. Então já seria bastante ofuscamento. Aqui eu acabei classificando, então, essa minha iluminação. O pavilhão base, o base, o 1, o 2 e o 3% na métrica SDA, eu não tenho classificação nenhuma porque eles estão inferiores a 55%. Já o 5, o 4 ele acaba sendo como suficiência de luz do dia nominalmente aceita, que é entre 55 e 75, isso em ambos os pavilhões, e a partir de 5%, eu tenho eles todos sendo como luz com suficiência de luz do dia preferencial, que são a partir de 75%. Já na métrica ASE, eu tenho o base, o 1, o 2, o 3 e o 4 de ambas as orientações, sendo como espaços claramente aceitáveis, porque eu não tenho muito ofuscamento lá dentro. Eu tenho o 5, o 6 e o 7 também de ambos como neutro, e o 8, o 9 e o 10 como conforto visual insatisfatório, que são superiores a 10%.
Aqui eu já comecei a me orientar de qual pavilhão eu ia escolher. Eu coloquei nessa tabela, então, como eu tenho os pavilhões inferiores na métrica SDA, sem nenhuma classificação, inferiores a 55%, então o pavilhão base, o 2 e o 3%, eu já desconsiderei. Já para o pavilhão 8, o 9 e o 10, eles estão superiores a 10%. Então, também ele acaba sendo como um alto grau de ofuscamento interior deles, já desconsiderei. Isso para ambas orientações. Elas se comportam muito parecidas uma com a outra. Então, como opção, eu fico com o pavilhão 4, 5, o 6 e o 7. Então, agora eu fiz o cruzamento da minha simulação térmica e da lumínica. Como conclusão, eu cheguei que para a orientação norte e sul, eu tenho o pavilhão em 6% como a melhor opção. Porque eu tenho como ofuscamento índice muito baixo. Ele não chega a ser a melhor classificação, que é espaço claramente aceitável, mas ele tem 4,56. É muito próximo do claramente aceitável, que são inferiores a 3%. Ele é classificado como neutro. E nessa classificação aqui, eu consigo, na métrica SDA, uma porcentagem de 92, superior a 92%. Então, eu consigo ter muita iluminação dentro desse meu pavilhão, com pouco ofuscamento, considerado neutro. Para esse pavilhão, eu acabo tendo um conforto em 51% desse meu período anual. Desconforto por frio, 34,44, e desconforto por calor, 14,56. Então, para minha orientação norte-sul, eu acabo tendo o sexto, em 6%, como melhor opção. Da mesma forma, para o pavilhão leste-oeste, eu tenho o 6% com níveis inferiores ainda de ofuscamento. Eu tenho ele com 3,14, muito próximo à minha classificação mínima de ofuscamento, mas ainda é classificado como neutro esse daqui. Nessa classificação de neutro, ele acaba atingindo na métrica SDA 92,74% na métrica. Ele acaba tendo um conforto de 51,03 no período, e desconforto por frio de 84,41 e desconforto por calor 14,56. Então, para a orientação leste-oeste, eu tenho que o pavilhão 6% é a minha melhor opção. Aqui eu acabei comparando um pavilhão com o outro para definir qual seria o melhor pavilhão na melhor orientação aqui da cidade. Então, eu tenho o pavilhão 6% leste-oeste. Ele acaba tendo uma pouca vantagem na métrica SDA, 92,74 em relação a 92,34 do pavilhão norte-sul. Na métrica ASE, ele já apresenta uma diferença, 3,14 para 4,56 do pavilhão anterior. Questão de conforto, são muito semelhantes. O conforto no leste-oeste é 51,03, no norte-sul é só 51. Desconforto por frio, 34,41, em comparação ao outro, 34,44. E o desconforto por calor nos dois é o mesmo valor. Minhas considerações finais, então. Nessa dissertação, desenvolvemos simulações abrangentes de desempenho térmico e lumínico para pavilhões de médio porte localizados na cidade de Santa Maria, situada no centro do estado do Rio Grande do Sul. As simulações foram projetadas para variar parametricamente na área de iluminação zenital, proporcionando uma análise de relação entre ganhos térmicos e áreas de iluminância. Foram propostos um total de 28 modelos de edificações, cujas características construtivas e materiais foram definidos com base em um levantamento de 30 pavilhões industriais já existentes na cidade. Além disso, realizamos um estudo bibliográfico para orientar a escolha do sistema de iluminação, priorizando a seleção de elementos mais recorrentes em Santa Maria, que nesse caso foram as claraboias. Cada edificação foi minuciosamente modelada e submetida a 2 tipos de simulações: a térmica, utilizando o programa Energy Plus, e a lumínica, por meio do programa Designer Builder.
Os resultados obtidos foram tabulados e apresentados graficamente, possibilitando uma análise integrada e facilitando a posterior comparação entre todas as edificações simuladas. Os dados revelaram que a ausência de abertura zenital proporciona um melhor desempenho em conforto térmico para ambas as orientações. Contudo, como era esperado, os índices de iluminância são praticamente nulos, provenientes apenas de equipamentos de exaustão natural e venezianas de ventilação localizadas nas paredes. Contrapondo aos pavilhões sem claraboia, os modelos com 10% de abertura demonstram que um desempenho menos satisfatório em conforto, apesar de ainda manterem níveis superiores a 50% em ambas as orientações. Embora os índices alcançassem quase 100% na métrica SDA, a métrica ASE ela indica altos índices de ofuscamento, o que pode impactar negativamente no desempenho visual e eficiência dos trabalhadores. Na busca por um equilíbrio ideal entre o desempenho térmico e lumínico, identificamos que pavilhões com 6% de iluminação zenital são os mais indicados para as condições de porte e orientação solar específicas da cidade de Santa Maria. Esses pavilhões conseguem alcançar altos índices de iluminância da métrica SDA, sem comprometer significativamente com o ofuscamento, indicados pela métrica ASE. Destacamos que o pavilhão 6% voltado para o eixo leste-oeste apresenta uma vantagem, menos que mínima, em relação ao seu equivalente na orientação norte-sul, sendo assim indicado como um modelo ideal para a cidade de Santa Maria. Essa pesquisa contribuiu significativamente para o enriquecimento de um eixo pouco explorado nas pesquisas acadêmicas, que são os pavilhões industriais. É pontuado que, ao utilizar ferramentas de simulação para estudar edificações, é possível alcançar resultados excelentes de iluminação natural, sem grandes comprometimentos em relação ao conforto térmico, reduzindo gastos desnecessários com iluminação artificial, que pode ser utilizado somente como um complemento à natural. Essa prática não só pode gerar retornos financeiros, como também promover a sustentabilidade ao reduzir a dependência de energia elétrica e beneficiar os trabalhadores com melhores condições de trabalho no chão de fábrica. Com o objetivo de complementar este trabalho, sugere-se algumas áreas de pesquisa que podem ser exploradas no futuro. Dado que o trabalho foi concebido de maneira a possibilitar a sua replicação, fornecendo detalhes sobre todos os passos da metodologia, ele oferece a oportunidade de realizar simulações para diferentes tamanhos de edificações industriais em diversas localidades e diferentes orientações solares. Para fins de comparação, em um estudo subsequente, seria interessante simular as edificações utilizando outro tipo de iluminação zenital. Além disso, seria relevante estabelecer uma comparação de custos das coberturas, visto que a opção abordada neste estudo apresenta um valor atraente e uma viabilidade significativa para adaptação em pavilhões existentes. E é isso, pessoal. Muito obrigado.